E aí, meus meninos e minhas meninas, como é que vocês estão, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui, continuando a nossa brincadeira aqui em Machine Learning, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre a nossa função de hipótese, né? É um pouco diferente da nossa função hipótese quando nós estávamos trabalhando com regressão. Porque é o seguinte, né? Quando nós estamos tratando sobre probabilidade, beleza? Quando nós estamos falando sobre probabilidade de algum determinado evento, ele vai de 0 até 1. Né? Então vou colocar assim. Então vou colocar 0 menor que p de x, né? Menor, vamos colocar menor ou igual, né, neste caso. Igual a 1. Então ele vai de 0 a 1. Por quê? 0 não tem como acontecer e 1 vai acontecer. Digamos assim, né, que é o 0 que é o 0% e 1 que é 100%. Então, o valor que nós temos que retornar da função hipótese, nós temos que retornar valores entre 0 e 1. Nós não podemos mais retornar valores milhões ou dezenas ou centenas ou coisas do tipo. Nós temos que fazer de 0 a 1, tá? E como é que nós podemos fazer isso? Poderíamos ter uma função, por exemplo, a x ponto θ 1, neste caso seria falando que nem tetas, né? Θ 0 mais θ 1 de x, 1 mais θ 2 de x2, assim por diante, até chegar no θ n de xn. Nós vamos ter isso? Vamos. Nós vamos ter esse ponto. Só que o problema é assim, não é exatamente a função ao qual nós vamos trabalhar. É como que nós vamos retornar esse valor. Porque, imaginemos comigo, quando nós estamos tratando sobre classificações, mesmo elas sendo, por enquanto que nós estamos trabalhando com classificações binárias, né, só temos a probabilidade de acontecer A ou não acontecer A, né? Qual que é o ponto? O ponto é, vão ter características nas nossas bases de dados aos quais não vão ser somente uma. Então, digamos, por exemplo, um caso de um tumor, por exemplo. Né? Então, você tem várias características que uma célula tumoral possui que vai definir se aquela célula tumoral, dada a outras células tumorais às quais você já viu, ou você, eu digo o modelo, vai classificar se aquele valor que vai estar ali vai ser classificado como um tumor ou não. E vai ter uma determinada probabilidade em cima disso. Tá? Então, assim, então nós vamos ter vários x's aqui no meio. Nossa, errei totalmente a seta. Vamos ter vários x's aqui no meio e vários tetas também. X estou zoando, tá? Teremos vários x's aqui no meio. Várias características. Só que o grande problema quando nós estamos tratando desse jeito, e é lógico que podem existir, por exemplo, funções como ah, quadráticas, cúbicas, etc., é que assim, lembremos, pelo menos na parte binária, é entre 0 e 1. Então, mesmo nós tendo, a gente tendo isso daqui, precisamos de uma função ao qual, quando retorne valores entre 0 e 1. E é para isso que existe a função, que é a função sigmoide. Né? Sigmoide. Ou, neste caso, né, a função logística. Né? Então, regressão logística, isso aqui que nós estamos falando, que é uma função que ela é para algoritmos de classificação. Que como é que ela é? Né? Então, se fizermos a nossa função hipótese, vamos colocar pelo menos por enquanto a função hipótese de x, ela é 1 sobre 1 mais e, que é um número e, que eu lembro é 3 alguma, não, 3 alguma coisa é pi. É 3? Eu nem lembro quanto que é um número e. Pera aí, deixa eu abrir a calculadora. 3 e 14 é pi. O número e é 271 alguma coisa, tá? Então nós temos que fazer aqui o e elevado a menos x. Né? Então, o que, que é esse x? Né? Esse x nada mais é do que o resultado disso daqui. Se nós levarmos, por exemplo, para o próprio θ, por exemplo, aí é realmente menos x. E esse x é o resultado dessa nossa função. Então, se nós colocarmos f de x, neste caso, sendo f de x a nossa função θ0 mais θ1 x1, tananas, tananas, tananas,
θn de xn, beleza? Então nós temos que passar o quê? Nós temos que passar, se nós colocarmos esse resultado, sei lá, numa variável como, por exemplo, z, nós temos que pegar a nossa função hipótese, beleza? Que vai ser elevada para z, vai ser 1 sobre 1 mais e elevado a menos z. Por que a gente está falando disso? Por que é essa função? Se a gente plotasse um gráfico dela, se nós plotássemos um gráfico, e aqui seria mais ou menos aqui seria o 5, e aqui seria um 1, por exemplo, ele viria mais ou menos aqui, ó. Ele viria, deixa eu fazer um verdinho, né? Ele vem aqui, aí ele sobe para o 5, e quanto mais o número positivo, mais ele se aproxima de 1. Vamos dar uma olhadinha, né? Como que funciona, por exemplo, o número e, né? Lembremos que quando a gente inverte um número, ou seja, a gente eleva ele a menos 1, né? É a mesma coisa que nós invertermos ele. Então, se eu tenho 2 elevado a menos 1, é a mesma coisa que eu tenho 1 sobre 2. Quer ver? Ó? 2 elevado a 2 negativo. Então, ou seja, eu estou elevando ele a menos 2. Ou seja, eu estou elevando ele a 0,25. Né? Então, é a mesma coisa que eu ter um quarto desse valor. Né? Então, por exemplo, ó, 2 elevado a menos 1. 2 elevado a 1 negativo. Eu vou ter 0,5. Então, aqui. Então, se eu tenho 1, ou neste caso, o x elevado a menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 1. Se eu tenho x elevado a menos 2, é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 2. E assim sucessivamente. Então a gente pode ver que, né, se tivesse espaço para eu poder escrever, que x elevado a n, a menos n, é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a menos n. É isso. Elevado a menos n não, perdão. Elevado a n. N, pronto. Então, vocês podem ver que esse pedaço negativo aqui, nós temos o número e elevado a menos e. Então, nós temos o e. Então, a gente vai pegar o inverso do e. Então, nós vamos pegar o inverso do nosso e. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um e aqui, e nós invertermos ele, por exemplo, por 1, né? E elevado a 1 negativo. Veja que ele vai dar 3, 6. Né? Então, quando a gente está tratando negativo, nós estamos tratando do valor que está voltando. Imagina que voltou um valor 1. Então, vai dar o quê? 0,36. Beleza? Eu vou abrir até o Excel aqui, que eu achei que com o Excel ele fica melhor. Vou fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo por enquanto. Aí no próximo vídeo a gente vê como que tem um funcionamento melhor da função sigmoide. Tá? Aí eu vou falar um vídeo só sobre o comportamento da função sigmoide, e na verdade só na inversão do número e. Beleza? Para a gente poder entender o sigmoide melhorzinho. Ok? É isso aí, beijos. Não se esqueçam, tem o canal do Zurubando, né? Que é o meu segundo canal. Tá aqui embaixo. Logo aqui embaixo tem o link para você ir para o curso, para poder comprar o curso de programação do Zorobabel, principalmente se você está começando a programar. E é isso aí, beijos carinhosos e até mais.